Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos ler até o versículo de número 12, de 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Que diz: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo porão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão, pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. E quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzindo frutos novos todos os meses, porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Amém, queridos? Muito bem. No domingo passado, pela manhã, a gente falou um pouco sobre a igreja, naquele momento da leitura devocional, né, antes dos louvores, no início do culto. E eu senti no coração de nós aprofundarmos um pouco mais sobre isso, principalmente pensando na questão dos nossos relacionamentos cristãos. E quando a gente pensa em relacionamento cristão, a gente começa a perceber o quão frágil, o
quão superficial nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Como hoje em dia, nos momentos em que nós estamos vivendo, se quebrou aquele conceito maior de igreja. Porque a gente vive muito mais um conceito simplório daquele que nós aprendemos na escola bíblica dominical, quando nós estamos recém-convertidos, e a gente começa então a frequentar, e o conceito que nos dão de igreja somos nós, igreja é aquela reunião dos salvos que se reúnem para adorar o Senhor, e nós começamos a afirmar isso na nossa mente, no nosso coração, e não conseguimos enxergar um conceito maior, mais profundo, para que a gente possa viver realmente aquilo que Deus nos concedeu para vivermos, que foi a igreja de Jesus. A igreja é muito mais que isso. Se nós olharmos para Atos capítulo de número 2, quando ali a igreja foi organizada, a gente vai perceber que aquele movimento que estava acontecendo ali era a igreja. Quando as pessoas começam a ter um relacionamento mais íntimo, a ter um relacionamento mais pessoal, a ter uma vida comum entre as pessoas, onde nós nos visitamos uns aos outros, onde partilhamos o pão, onde partilhamos os nossos bens, aquilo que nós temos uns com os outros, essa vida comum é que realmente faz a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo muito mais na nossa individualidade do que propriamente na nossa vida comunitária. Deixamos de ser igreja. Igreja passou a ser aquele ponto de encontro. Aos domingos pela manhã, escola bíblica dominical, depois o culto matinal, culto noturno, quarta-feira, aqueles que vêm ainda participam. É um encontro pontual, onde as pessoas que se congregam em uma determinada igreja, ali fazem parte. Deixamos de ser igreja no sentido de nos relacionarmos uns com os outros. Deixamos de ser igreja porque nós não convivemos com os outros. Por isso é que nós precisamos pensar um pouco mais, e eu estava pensando, o que é que nós perdemos quando nós estamos vivendo essa forma diária, essa forma cotidiana, essa forma contemporânea de sermos igreja. Eu coloquei aqui algumas bases que fortalecem os laços de relacionamentos fortes, saudáveis, harmônicos, que nós precisamos desenvolver. Por exemplo, coloquei aqui o amor. Ah, pastor, quando se fala em amor, mas se fala da boca para fora, né? Porque o amor, segundo o apóstolo Paulo, a gente precisa desenvolver nas suas duas esferas de relação. Nós precisamos desenvolver o amor sacrificial, que é o amor de Deus por nós, mas também nós precisamos desenvolver o amor fraternal, segundo o apóstolo Paulo, que é o amor que nós temos de um para com os outros. São os sentimentos que nós temos pelos nossos irmãos da igreja. É a empatia, nós sofrermos o que eles sofrem e nos alegrarmos com o que eles se alegram. Isso verdadeiramente é desenvolver o amor. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo nos deixou, Ele nos deixou um novo mandamento, que foi amai-vos uns aos outros. Ele disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. Mas ao mesmo tempo Ele disse que o amor de muitos esfriará. E é isso que nós perdemos. Perdemos um laço importante da nossa relação enquanto igreja, enquanto vida cristã, que foi o amor. Uma base do relacionamento cristão foi o respeito. O respeito ele é essencial para a harmonia.
O respeito ele é essencial para a confiança nos relacionamentos. Nós perdemos, irmãos, a confiança nos outros. E a confiança se perde com a falta de respeito. Quando passamos a deixar de acreditar nas pessoas, perdemos a confiança. Nós fomos criados em um mundo em que nós temos medo do outro. Nós temos medo dos nossos irmãos. Nós fomos criados no mundo da fobia, medo de todas as coisas. Nós temos medo de nos relacionarmos, de abrir o nosso coração de um para os outros. Nós temos medo de nos aproximarmos das pessoas. É o tempo da fobia. E enquanto existir esse medo de nos aproximarmos das pessoas, nós nunca poderemos ter um relacionamento sadio. E esse medo só pode ser quebrado, irmãos, através de uma intimidade com Deus. Porque o relacionamento começa primeiro com o Senhor. Para quebrar as arestas, quebrar as barreiras, quebrar aquilo que nós temos como dificuldade de nós abrirmos a porta do coração para nos relacionarmos com as pessoas. O respeito é importante nesse sentido, para que nós venhamos a nos relacionar. Eu coloquei aqui a compreensão. Irmãos, como nós vivemos um mundo onde nós não conseguimos nos relacionar porque somos intolerantes à forma como os outros são. Nós não conseguimos entender que cada pessoa tem sua forma de ser. E que nós precisamos acolher e abrir os braços entendendo que a pessoa é daquela forma. E nós precisamos simplesmente conviver com aquilo que ela é. A intolerância nos afasta. Eu não consigo conviver com uma pessoa que fere, muitas vezes, a minha forma de ver, como uma pessoa deveria ser, e eu estou me enxergando no outro. Portanto, a compreensão é o entendimento, é a aceitação, é o abraço naquele que é rejeitado. Nós precisamos desenvolver a compreensão, irmãos, e a compreensão só pode ser desenvolvida quando nós estamos com o coração cheio do amor de Deus na nossa vida. Só se tolera quando há amor. Sem amor não é possível a tolerância. Uma outra base que eu acho que é importante, entendo que é importante no relacionamento é o perdão. Como nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, irmãos. Perdão é quando o nosso ego, tão desenvolvido em nós, é ferido, é magoado. E nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, porque o nosso ego está ferido. Nós não somos capazes de passar por cima de muitas coisas que as pessoas fazem a nós. Principalmente aquelas quando nós nos aproximamos e estamos desarmados. E quando estamos desarmados, a nossa linha de proteção está tirada. E aí é de onde vêm as piores ofensas, as mágoas maiores que nós sofremos. Se não houver perdão, não há relacionamento. Nós precisamos perdoar, principalmente porque o perdão faz parte da vida cristã. Pedro perguntando a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, e ele disse 70 vezes 7. Não existe limite para o perdão, irmãos. Ah, mas ele vai fazer de novo. Faz e a gente perdoa de novo. Ele faz e a gente perdoa de novo. Essa é a vida cristã, porque se nós não aprendermos a perdoar, nós não podemos ter relação com Deus.
E não tendo relação com Deus, nós não temos relação com o próximo. O autor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar nenhuma raiz de amargura germinar no nosso coração, porque quando nós deixamos germinar, nós não padecemos somente nós, mas padecemos aqueles que convivem com nós, e principalmente a nossa relação com Deus, que é cortada. Então nós temos aí o perdão, a compreensão, nós temos o respeito e o amor. E isso só pode ser resgatado, irmãos, quando nós nos aprofundamos na intimidade com Deus. Quando nós mergulhamos. E algumas coisas têm dificuldade. Têm trazido dificuldade para que nós venhamos a realmente desenvolver essas bases de um relacionamento sadio. Por exemplo, o tempo. Irmãos, como nós estamos vivendo no tempo da pressa. Tudo tem que ser feito agora, o hoje é para agora. Se não for agora, não quero mais. Interessante é que nós vivemos num tempo tão apressado que nós já cortamos até o tempo de namoro. Não existe mais namoro não, irmãos. Existe relacionamento. A pressa, não é? Tudo que eu faço é para hoje. E se tudo é para hoje, eu não tenho tempo para dispor com as pessoas. Como é que eu posso ter compreensão, intimidade com uma pessoa se eu não der tempo? Sem tempo não há. Se você não der tempo para Deus, como é que você quer ter uma intimidade com Deus? Se você não der tempo para o seu próximo, como é que você vai ter intimidade com o seu próximo? Mas não. Nós vivemos tão apressados, tão vivendo dentro de uma vida mergulhados em nós mesmos, naquelas coisas que nós temos necessidades e desejamos para nós mesmos, que esquecemos de desenvolver aquilo que é o principal, que é o próximo. Aquela história, você entra numa mina, a oportunidade de você entrar na mina e você tem dentro da mina tudo que você tem de riqueza e a pessoa diz assim, olha, você pegue tudo que você quiser, mas não esqueça o principal. E ela entra com a criança e lá ela começa a encher a bolsa de tesouros, de ouro, de diamantes, pedras preciosas e diz assim, olha, você tem um tempo, se você não fizer tudo naquele tempo, você vai perder, e você, quando fizer, não esqueça o principal. E ela enchendo, e o tempo passando, e a porta se fechando, e ela corre, e ela esquece o principal, que foi o filho que ficou preso lá dentro. Às vezes nós vivemos uma vida tão apressada, cheio de encher nosso tesouro do nosso coração, e nós esquecemos o principal. Nós esquecemos de desenvolver uma relação com Deus e com o nosso próximo, porque a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o principal da vida cristã. Vivemos, queridos, uma vida hoje onde nós temos relacionamentos através das redes sociais. E as pessoas dizem assim, mas eu estou em contato com as pessoas todo o tempo. Eu estou ali no WhatsApp, tem pessoa que não larga o telefone, no WhatsApp. E dizem, eu me relaciono com meus amigos, com meus parentes. Irmãos, é lei do engano, isso é coisa do diabo. Relacionamento é face to face. É olho no olho, é o abraço, é o carinho, é o afago, é sentir o cheiro do outro. Vocês sabiam que a gente conhece o outro só pelo cheiro? Pode até não ser cheiro, mas conhece. Isso é relacionamento. Não é? É
claro que todas essas coisas que vêm nos tempos de hoje vêm para atrapalhar essa relação de harmonia dentro da igreja, do ser igreja, e é isso que o inimigo quer. E nós precisamos, portanto, queridos, mergulhar em Deus, para quebrar esses obstáculos que estão dificultando uma proximidade maior com Deus e com os nossos irmãos. E aí é que eu chego no texto. Esse texto, ele fala, que é uma profecia de Ezequiel, quando Ezequiel estava na Babilônia. Ezequiel foi um profeta importante ali na Babilônia. Era filho de sacerdote. Filho de sacerdote, criado para ser sacerdote, até os 25 anos de idade, quando teve ali a invasão de Jerusalém, e quando teve a invasão de Jerusalém, ele perdeu a esposa e foi levado para a Babilônia, para o exílio na Babilônia. Um homem que tinha perdido tudo: sua casa, sua pátria, sua esposa que morreu na invasão. E ele foi levado para a Babilônia. Perdeu a profissão, o sonho, aquilo para o qual ele se preparou praticamente a vida para seguir. Aos 25 anos foi levado para a Babilônia. E ali, aos 30 anos, Deus o resgatou e o tornou um profeta. Ele começou a profetizar no interior da Babilônia, Daniel na capital e Jeremias em Jerusalém. Foram contemporâneos. E ele profetizou sobre a queda, mas também profetizou sobre o resgate, a restauração de Israel. E nesse texto aqui, é o texto de uma parte da profecia que o Senhor deu para ele, que começou no capítulo de número 37 de Ezequiel. Vocês lembram? Quem já leu Ezequiel, e às vezes conhece Ezequiel muito mais pela profecia do Vale dos Olhos Secos do que sobre esta aqui do capítulo 47. O Senhor leva Ezequiel para um vale. E os pentecostais gostam muito de vale e monte. Nós vamos ver os dois aqui agora. O Senhor leva Ezequiel para um vale. Lá no vale ele enxerga ali um vale de olhos secos. E o Senhor, através da sua palavra e pela ação do Espírito Santo, aqueles ossos secos começam a tomar forma, carne, e passam a ter vida. Depois ele transporta Ezequiel do vale para o monte, capítulo 40, nós lemos aqui. Essa profecia que está em capítulo 47, começa ali em 40, quando ele é levado para o monte. 25 anos de exílio. E ali do monte, ele consegue enxergar a cidade sendo restaurada. Ele vê os muros sendo reconstruídos. Ele vê a cidade sendo reconstruída. Ele vê o templo sendo reconstruído. E o homem começa a levar em todas aquelas partes, ele entra no templo, em todas as suas compartimentações do templo. E quando ele chega no final, o homem pega ele, leva ele de volta no capítulo 47, ele o coloca, aquele homem que ele enxerga no capítulo 40, um homem de bronze, com um cordel de medir, com a vara de medir, pega Ezequiel e coloca de frente para o templo. É por isso que ele começa o capítulo 47 dizendo, depois disto. Significa dizer que há uma ligação com toda aquela parte que vem antes. E ali ele coloca Ezequiel diante do templo, e diante do templo ele enxerga uma coisa que ele fica maravilhado. Ele enxerga uma fonte de água que está correndo por debaixo do trono, saindo por debaixo do trono, um rego de água. E ali começa a borbulhar, aquela água começa a borbulhar, e ele é admirado com aquilo ali.
E esse rio, ele sai pelo leste e vai até o Mar Morto. E por onde esse rio passa, a vida. O que estava morto, volta a viver. E o Mar Morto, que não tem vida nenhuma, quem conhece sabe, ou quem já leu sabe, a densidade de sal é tão grande, irmãos, que a gente não afunda no Mar Morto. Não consegue afundar no Mar Morto. A Nilma tomou banho lá. Eu não. Quis entrar naquele sal, não. Se bem que disseram que... Dizem que você pode ter qualquer ferida na pele, entrou, quando saiu já está curado. E é verdade. O ruim é entrar com a ferida e ficar ardendo lá dentro do sal. Pois essa água entra no Mar Morto, irmãos, e volta a viver peixe. Peixe de toda espécie. E aqui o texto diz que os pescadores começaram a pescar peixes, e as árvores que estavam mortas passam a ter vida, e essas árvores não murcharão e darão fruto no seu tempo. Salmo de número 1. É isso que nós estamos precisando como igreja. Esse rio de água viva possa passar por nós, porque nós venhamos a entrar nessa água de água viva, para ter vida novamente, irmãos. Vida cristã, vida em abundância. E só quem pode dar vida é a água da vida. Eu quero caminhar um pouco nesse texto, para que nós possamos entender aquilo que nós estamos precisando. Nós estamos precisando dar esta água, da ação do Espírito, da palavra na vida de cada um de nós. Nós estamos precisando que, da mesma forma que esta palavra deu vida, deu esperança ao povo que estava há 25 anos no exílio, nós possamos também ter vida e ter esperança de que nós podemos ser resgatados e possamos viver novamente uma relação de harmonia, uma relação onde Deus está presente em todos nós. E a primeira coisa que eu quero que vocês comecem a entender é entender que água é esta. Que água é esta que estava ali. Irmãos, aquela água, ela sai do trono, portanto é divino, é de Deus. Aquela água borbulhava, ali onde estava surgindo a água, estava borbulhando. Significa dizer que ali era o princípio da vida. O princípio de tudo. Onde a água começa a borbulhar e aí começa a sair. E a dar vida por onde passa. Ezequiel está pasmo, admirado, olhando aquela água borbulhando, irmãos. Mas ele não tomava uma atitude. Que água é essa, hein, queridos? Precisamos entender sobre essa água um pouquinho, para que a gente possa entender o texto. É interessante que, por que o povo de Deus foi para o exílio? Jeremias diz porque o povo fez uma escolha errada. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer que o povo, o meu povo, Jeremias diz, cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Esse foi o passo. Por que nós chegamos no ponto que nós estamos? Porque nós abandonamos o poço de água viva. E Jeremias disse assim: deixaram de beber água do poço, da água viva, para beber água do poço
da cisterna rachada, que não tem sustentação, que não edifica, que não mata a sede. Essa é a água que nós estamos bebendo hoje. E o povo foi para o exílio exatamente para perceber o erro que eles tinham cometido, para poder voltar a beber da água da vida. E é isso que nós precisamos começar a enxergar, irmãos. Muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto para entender que tudo aquilo que nós temos é o essencial para a nossa vida. E que nós estamos descartando, bebendo de uma fonte que não mata a nossa sede. O Senhor está chamando o seu povo para voltar às cisternas de água viva. É por isso que ele diz assim: ouça tudo aquilo que for que você ouvir, veja tudo aquilo que você deve ver e guarde no seu coração. Ouça tudo aquilo que o Senhor está falando ao seu coração nesta manhã. Tudo aquilo que você está vendo. Guarde no seu coração. Porque essa água que nós precisamos voltar a beber é a mesma água que sai do trono do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhando como um cristal, que sai do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Portanto, o que Jesus está chamando, aquela mesma água que saía do trono do Senhor, vista por Ezequiel, é o mesmo trono ali. E nós precisamos voltar a beber, que é o trono da água do Cordeiro, que nos dá vida. Em João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, vem a mim e o quê? Beba. Se você tem sede de crescer, de ter uma vida espiritual forte, de ter uma vida como igreja, venha e beba. E Jesus então vai dizer a primeira questão que a gente precisa entender dessa água da vida, que é o Espírito. Em João capítulo 7, continuando aquela leitura, dos versículos 38 e 39, Jesus vai fazer essa relação entre a água da vida e o Espírito. Quem crer em mim, diz ele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito. Faz parte do Espírito. É a água que desce. É a manifestação de Deus através do seu Espírito, que onde passa, leva vida. Aquele que está morto, passa a reviver em Cristo Jesus. Interessante que, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que não é apenas a questão da ação do Espírito, porque no capítulo 37 tem a palavra e tem o Espírito. Portanto, a água é a manifestação de Deus através da sua palavra e do seu Espírito. E Paulo vai fazer essa relação da água com a palavra. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, ele diz assim, o apóstolo Paulo: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, porque a palavra é quem purifica, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que é esta água que estava saindo do trono? É o próprio Deus manifesto no seu Espírito e pela sua palavra. E onde o Espírito de Deus passa, e onde a palavra do Senhor é pregada, ali leva vida a todo ser que está morto. A ação de Deus para dar vida através
da sua palavra e do seu Espírito. E é por isso que nós precisamos, irmãos, mergulhar nesta água. É isso que o Senhor está chamando. O Senhor está chamando o seu povo para mergulhar naquele rio. O Senhor está chamando hoje pela manhã para a sua igreja para mergulhar neste rio de água viva. Se a gente for seguir os passos, é interessante a gente perceber que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente pode até ter vontade, mas a vontade não é suficiente. A gente precisa ter submissão, porque quem nos transporta, quem faz com que a gente passe a entrar nessa água, até mergulhar nela, é o Senhor. Vejam no texto, no capítulo 47, que Ezequiel está admirado com aquela fonte de água e admirado com aquele borbulhar da água onde ela surge. E ele, admirado com as coisas, é como se a gente tivesse algo que tirasse a atenção da gente para o principal e que a gente então começa a não fazer aquilo que o Senhor quer, que é entrar nessas águas. O que o homem faz? Pega Ezequiel pela mão e começa a transportar Ezequiel. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos dos nossos líderes da igreja. Para que os líderes da igreja possam pegar a igreja pelas mãos e fazer com que elas transportem e entrem na água da vida. Porque sozinhos nós não faremos. Vejam aí. No capítulo 47, versículo 4, diz: mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Me fez passar, irmãos. Se você for ver, todas, mediu mais 500, me fez passar, mediu mais 500, me fez passar, mediu mais 500, me fez passar. Por quê? Porque Ezequiel por si mesmo não tinha condições de entrar na água. Nós precisamos ser obedientes, determinados, perseverantes. Nós precisamos ter humildade de aceitar que os outros nos conduzam, principalmente a mão de Deus, para entrarmos e mergulharmos na água da vida. Sem isso, irmãos, nós não temos condição de fazer. Se a gente for se aprofundar no texto, a gente vai perceber que é dividido em 4 etapas. A primeira etapa mostra os primeiros 500 metros da nossa caminhada. E quando ele anda 500 metros, aquela água está no tornozelo. Às vezes é assim, né, irmãos? A gente começa a andar, a gente começa a ler, a gente começa a orar, depois cai naquela mesmice. Eu não tenho mais nada que fazer, eu já conheço tudo. 500 metros no tornozelo. Só quando a gente olha para a água, a gente não vê o fundo, e a água ela tem um declive. Vocês já entraram no mar? A gente começa a entrar no mar, irmãos, a água está no tornozelo. E quando a gente começa a andar, vai se aprofundando. E ali, no tornozelo, muita gente para no tornozelo, mas Deus não quer que você pare no tornozelo. E Ele pega a sua mão e leva mais 500 metros, mede mais 500 metros e mede, e você começa a andar para aquela água. É interessante que o pouco que você tem, você consegue dar um pulo do tornozelo para o joelho. Interessante. Se você perseverar, o pouco que você tem, você pode crescer um pouco mais. Você sai do tornozelo para o joelho. E você chega no joelho e diz assim: vixe, já basta, no joelho já está bom de água.
Se eu começar a andar aqui, onde é que eu vou parar com esse negócio? Mas Deus não quer que você pare no joelho, irmãos. Deus quer que você ande um pouquinho mais. E Ele mede mais 500 metros. E agora Ele não sai. Ele sai do joelho e vai para onde? Para a cintura. A água já está na cintura. Tem gente que chega com água na cintura, entra no mar, está na cintura, ei, não passa não, tu vai morrer afogado. Fica aí onde tu está. É o mundo falando no teu ouvido, irmão. O mundo está dizendo, para aí. Não vai ser fanático não, se tu mergulhar mais, tu vai ser fanático. Não dá mais um passo não, senão tu vai morrer. Mas Deus não quer que você pare na cintura. Deus quer mais. E eu quero dizer uma coisa para vocês, quanto mais você entra nessa água da vida, menos é você mesmo. Mais é Cristo em você. Enquanto você estiver tomando o pé, você está decidindo as coisas da sua vida, porque o seu pé ainda da terra. Quanto mais você vai entrando e ainda você pode andar com as suas pernas, você menos vai dar ouvido a Deus e mais ouvido às coisas que estão fora da água. João Batista disse o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Na medida em que nós vamos entrando na água, Deus vai crescendo em nós. E nós vamos diminuindo. À medida que nós vamos entrando na água, nós vamos chegar no rio. Deus quer que a gente chegue lá. Por quê? Porque lá nós não temos mais pé. E agora nós estamos a mercê da correnteza do rio. É o rio que nos leva, irmãos. É Deus que nos transporta. É Deus que nos conduz. É quando o nosso eu está totalmente morto e agora não mais eu, mas é Cristo que está em mim. Mergulhe nas águas. É o que nós estamos precisando, irmãos. Deixar que o Senhor leve a sua igreja. Deixar que o Senhor conduza a sua igreja. Deixar de estarmos com os pés firmes no chão. Deixar que o Senhor conduza a vida de cada um de nós. Nós precisamos nos deixar levar. Nós precisamos nos deixar levar pelo que o Senhor está falando a nós. Nos deixar levar pelos líderes que conduzem a igreja. E que estão sendo conduzidos por Deus. Nos deixar levar pela sua palavra, pelo seu Espírito, para que nós possamos quebrar, irmãos, tudo aquilo que está impedindo de nós sermos igreja. Porque enquanto nós ainda tivermos os pés no chão, onde nós podemos decidir por nós mesmos, através da nossa mente, nós vamos ser homens. E quando nós perdermos o chão e deixarmos ser conduzidos pelo Senhor, aí sim nós vamos deixar de ser nós mesmos, para sermos a igreja de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O convite nesta manhã é que nós voltemos a ser igreja. E para voltar a ser igreja, onde há um relacionamento cristão, cheio da graça e do poder de Deus na vida de cada um de nós, nós precisamos deixar de ser nós mesmos, de admirar as coisas e perder o principal,
nós precisamos nos deixar levar pelo Senhor, entrar na água da vida, até o ponto onde nós não podemos mais dar pé, e deixarmos que as correntezas dessa água nos transporte, porque por onde essa água passar, ali vai ser restaurado vidas, resgatado vidas, revivido, restaurado. E nós vamos poder assim, ó, queridos, produzir frutos no tempo certo, no tempo oportuno, porque a água nos alimenta e nos frutifica. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.